Oi, gente. Nessa aula eu vou falar sobre como organizar o nosso tempo. E uma das poucas coisas que a gente não pode mudar, o dia de todos nós tem 24 horas. Não importa o quanto de coisas você tem que fazer, o seu dia sempre vai ter 24 horas. Então, não adianta espernear que está sem tempo. O que a gente tem que aprender a fazer é otimizar o nosso tempo. Eu tenho certeza que você se pega várias vezes mexendo no seu celular e falando, cara, por que eu estou vendo isso? Você está colocando o seu tempo numa coisa que não vai te levar para o seu objetivo. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é usar o nosso tempo, usar as tecnologias a nosso favor. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer, se você vai estudar para concurso público, é desative as notificações do seu celular. Quem já conversou comigo no WhatsApp já reparou que às vezes eu demoro pra caramba para responder. E não é que eu fico fazendo graça, não. É porque eu desativei as minhas notificações. Então, agora, por exemplo, eu tô aqui gravando, meu celular não tá vibrando, ele não tá chamando, ele não tá fazendo barulho nenhum. Ele é totalmente no silencioso. Eu não recebo notificação de tudo, eu não recebo notificação de e-mail. Aí você recebe, às vezes, uma promoção e já vem uma notificação para você que te distrai, que te tira do que você estava fazendo. Então, a primeira dica para otimizar o tempo é tirar as notificações do telefone. Usa o seu telefone a seu favor. Utiliza o alarme para que você coloque o seu despertador para te alertar sobre coisas que você queira. Utilize a agenda, utilize os lembretes para você não esquecer alguma coisa. Mas não fique escravo de ver as notificações do celular o tempo todo. Vê se alguém curtiu o tempo todo. Vê se alguém comentou o tempo todo. Vê se alguém falou com você. Nossa, mas essa pessoa falou comigo, eu tenho que responder ela agora imediatamente. Não tem. Não tem. De preferência, desativa aquele visto por último. Porque aí aquilo faz com que a gente fale assim, nossa, eu vi a pessoa mandar essa mensagem, eu tenho que responder agora. Não tem, gente. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas. Porém, não é porque é de mensagem instantânea que você tem que ficar 24 horas por dia escravo de ler, de escrever, de responder. Então, assim, se a gente tem um objetivo e a gente precisa ter foco naquele objetivo, tem algumas coisas que a gente tem que fazer. E a primeira delas é desativar as notificações do seu telefone. Isso tira a sua atenção. As redes sociais, os aplicativos, querem que você esteja ali o tempo todo. Só que nós temos objetivos, nós temos compromissos com nós mesmos. Então a gente tem que ser mais fiel a gente do que aquele bip, do que aquela vibradinha que o seu WhatsApp deu. Você não tem que responder ele imediatamente. Então, sentou, vai estudar, vai ler um livro, vai assistir uma videoaula. Se você não desativar as notificações, várias vezes você vai ser interrompido. E não é isso que a gente quer. Para que a gente possa estudar pouco tempo, a gente tem que estudar pouco tempo com eficiência, certo? Outra coisa, tenha compromisso com o seu estudo, assim como você tem compromisso com o seu trabalho. Você não deixa de ir trabalhar. Então, por que você vai deixar de estudar, sendo que o seu objetivo depende disso? Tenha uma agenda, anota assim, eu vou estudar todos os dias. Se você tem uma rotina que todos os dias são iguais, você pode colocar, eu funciono melhor de manhã. Vou estudar das 6 às 7 antes de ir trabalhar. Não, eu entro muito cedo, não dá para eu estudar de manhã. Então eu vou estudar à noite a hora que eu chegar. Imediatamente a hora que eu chegar? Não, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa. Se eu puder, eu vou fazer uma atividade física. Aí vamos supor, das 9 às 10. Eu vou estudar todos os dias das 9 às 10. Eu tenho que ter esse compromisso comigo. E esse compromisso ele é público. Por quê? Principalmente quem divide casa com outras pessoas, com a família, com o marido, com os filhos, vai precisar de colaboração. Então, você vai avisar a sua família que todos os dias, naquele horário, você vai estar estudando e você não pode ser incomodado. Vão falar na sua cabeça, vão te interromper toda hora, no começo vão. Mas você vai educar a sua família para estar com você, para te ajudar. Porque na hora que você começar a colher os resultados, todo mundo colhe junto. A família colhe os resultados juntos, certo? Então, assim, por exemplo, em 2018, quando eu estava fazendo os concursos, a Vicky era bebê. E eu trabalhava em dois cargos. À noite, eu dava um pouquinho de atenção para ela e depois eu ia estudar. E o Robson ficava com ela. Tipo assim, a gente foi parceiro. Eu combinei com ele. Eu preciso estudar todos os dias para fazer concurso, porque o concurso que eu fiz está acabando. Se eu não passar em outro, eu vou ficar desempregada. E aí, fudeu. Então, assim, você tem que falar com as pessoas que estão do seu lado. Você tem que pedir apoio e colaboração. Eu não tenho condições ainda de ter uma pessoa que me ajude a olhar as crianças. A gente reveza. Então, assim, enquanto eu estou gravando um vídeo, enquanto eu estou montando uma aula, enquanto eu estou indo trabalhar, ele está me ajudando com as crianças. E isso é parceria, né? É a parceria, porque não é obrigação só minha nem só dele. A gente faz um pelo outro. E a gente precisa que tenha essa parceria nas famílias. Igual eu falei, quando você colheu os seus resultados, todo mundo colhe junto. E demora, infelizmente demora. Eu queria falar para você que era rápido, que ia ser assim, mas não é, né? Então, assim, tenha esse compromisso com você. Avise a sua família que você vai precisar de apoio, que você vai precisar de colaboração. Tenha anotado os seus horários. Desative as notificações do seu celular. Isso faz parte de todo o combo que você vai adquirindo de acordo com o que a gente for adentrando sobre esses temas. Por quê? Porque é o que eu sempre falo. O conteúdo pedagógico tem aqui em vários canais no YouTube. O conteúdo pedagógico tem em vários sites de educação. Não falta para vocês base teórica. O que falta é uma organização, é um planejamento. Para quê? Para conseguir alcançar os seus resultados. Porque quando a gente tem um objetivo futuro, a gente tem que pensar nas ações do presente que a gente tem que ter para alcançar esse objetivo futuro. Então, tipo assim, o que você faz todos os dias te leva ao seu objetivo futuro? Então, a gente tem que pensar no processo. A gente precisa acreditar no processo. Se você falhou um dia, não se culpe. Começa de novo no outro dia. Por onde eu começo?
pelo começo, dê o primeiro passo. O primeiro passo para fazer um concurso é conhecer o edital. A partir de onde você já conhece o edital, aí você vai elaborar o seu cronograma. Então, essa aula é para falar sobre tempo, sobre organização, sobre cronograma de estudos. Eu sei que te falaram que para ser aprovado você precisa estudar 10 horas por dia e você não pode fazer isso porque você é professor, você já dobra, você já leva serviço para casa e você tem a sua vida pessoal e a sua família. Então, como organizar esse tempo? A tarefa de hoje é que vocês vão abrir um arquivo que eu vou deixar aqui, que é uma tabelinha que tem manhã, tarde e noite. E tem um espaço para vocês colocarem os horários. Então, quem trabalha de manhã já vai colorir de vermelho, que de manhã não tem como estudar porque está trabalhando. Quando que você vai estudar de manhã? Quando você estiver no seu módulo na sala dos professores, ao invés de ficar batendo papo e vendo a revista da Avon, pega o seu celular e usa para ler PDF, usa para ver videoaulas. Eu sei que eu falei para você para tomar cuidado com o celular, mas a gente tem que usar esses recursos a nosso favor. Então, vai lá no seu celular, escolhe a literatura, que eu vou fazer um post só sobre literatura para concursos pedagógicos, certo? Sobre referências bibliográficas, vou colocar o nome dos principais autores e as obras. Você vai procurar no Google e você vai encontrar os PDFs de vários livros, se você não puder comprá-los, certo? Tem vários PDFs de livros disponíveis aqui na internet. Eu vou colocar o nome do livro, você vai pesquisar. Se você puder comprar o livro, compra o livro. Se você não puder, você vai pesquisar esse livro na internet e vai salvar nos seus arquivos, no seu celular. Por quê? Quando você estiver na fila do banco, quando você estiver na sala dos professores, vendo a revistinha da Avon, aí você vai lembrar, vai falar assim, nossa, eu tô com aquele livro Pedagogia da Autonomia aqui no celular, eu tô com tempo, eu tô esperando mesmo, não tem nada pra fazer agora, eu já corrigi as provas das crianças, já cortei as lembrancinhas. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o livro que você salvou no seu celular e vai ler. E, gente, se você não tem esse hábito de leitura e está querendo fazer um concurso pedagógico, você precisa criar esse hábito. Crie o hábito de ler. Crie o hábito de ler a LDB, de conhecer a lei principal que norteia o nosso trabalho, certo? A gente precisa conhecer sobre o nosso trabalho. Gente, eu fico pasma que eu ainda faço umas coisas que vocês não acreditam. Eu já tinha gravado essa aula aqui para vocês e eu não tinha apresentado a tela direito. Vocês acreditam? Eu tive que gravar de novo. Mas acontece. É por isso que às vezes eu vou demorar, eu vou atrasar para enviar, porque essa parte de edição e de gravar aula, assim, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, tá? O meu computador anterior, ele não aguentava a velocidade dele para gravar vídeo, era muito lento. Então, eu só gravava pelo celular e agora eu estou aprendendo. Eu fiquei um tempão apresentando essa tela e na hora que eu fui ver, era outra tela que saiu gravado. Mas, vida que segue. Esquentou aqui no Rio de Janeiro. A gente está num outono, assim, fresquinho, muito gostoso, mas hoje está calor. A gente falava sobre o tempo, certo? Agora vamos voltar aqui, sério. O tempo é o maior desafio relatado pelos professores inscritos. O dia tem 24 horas. E isso é uma das poucas coisas que a gente não pode mudar. Quase todo o resto a gente consegue mudar. Quando eu falo para vocês se comprometerem publicamente com o objetivo, postar no Instagram, usar as redes sociais como uma ferramenta para dar publicidade ao seu objetivo, é porque isso faz com que a gente aumente a nossa chance de continuar. A gente vai querer mostrar isso, não é para aparecer, é para que você se comprometa publicamente com o objetivo que você tem. Tem muita gente que vai falar assim, ah, não conta para as pessoas o seu objetivo. Conta sim. Para quanto mais pessoas você contarem, melhor fica. Quanto mais as pessoas falarem coisas que você não gosta, mais vontade você fica de alcançar aquele objetivo. Quanto mais as pessoas falavam que era loucura, eu vim aqui para o Rio de Janeiro, mais eu procurava concurso aqui para fazer. Mais eu estudava, mais eu me dedicava. E aí depois, quem acompanhou sabe que foi uma luta sem fim o meu processo de perícia. Eu demorei 4 meses para tomar posse, enquanto os meus colegas tomaram posse em 15 dias, por causa da minha voz. Então, é o que eu falo para vocês. Depois do concurso, ainda tem muita água para rolar. A primeira parte é você passar bem na prova para você ser convocado para a nomeação, certo? E para isso você vai precisar de tempo. Você vai precisar fazer escolhas, porque você não tem como fazer o dia ter mais horas. Você não tem como. O que você pode fazer é escolhas de onde você vai gastar o seu tempo. Então, para a gente fazer bem essas escolhas, a gente precisa de algumas coisas, certo? A gente planejar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa executar, colocar em prática, a gente precisa revisar e a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa escolher, certo? São 5 coisas importantes. A gente planeja desde a análise do edital ou antes, porque você pode estar estudando para um concurso que ainda não abriu, mas aí a sua referência vai ser o edital anterior. Quando eu falo análise do edital, não é só depois de abrir o edital, tá? Quem vai fazer, por exemplo, Prefeitura do Rio, já pode pegar os editais anteriores e começar. No caso que a gente está dando exemplo aqui, é São Lourenço. As inscrições de São Lourenço são do dia 19 de julho ao dia 30 de agosto. Se você não tiver atenção, se você bobear, você perde essa data. Então, se você tem intenção, já coloca num papelzinho e prega num lugar que você vai ver. Coloca um alarme no seu celular. Usa a tecnologia a seu favor, tá? Para depois não falar assim, putz, eu perdi a data da inscrição, que aí já era. Sabe-se lá quando vai ter outro. Eu não lembro quando foi o último concurso para a Prefeitura de São Lourenço. Eu fiz um em 2007. Eu creio que teve outros quando eu não estava morando mais lá. Mas, assim, demora para ter. Então, não percam essa data aqui, certo? A data da prova, 8/10.
Você tem aproximadamente 4 meses até a prova. Dá para você fazer um plano individualizado para a sua rotina, de acordo com a sua vida. Porque não adianta você querer seguir um plano de estudos de uma pessoa que tem uma rotina diferente da sua. Por exemplo, tem algumas pessoas que responderam o formulário, que estão aqui com a gente assistindo essas aulas, que não estão trabalhando. As pessoas que não estão trabalhando, elas têm a vantagem do tempo. Mas muitos, às vezes, passam o dia inteiro fazendo coisas que consomem. Quando a gente vê, a gente fala assim: o dia acabou e eu não estudei, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, se você tem um objetivo, e o seu objetivo é passar num concurso, você vai ter que estudar. Não precisa estudar 10 horas por dia, mas que seja uma. Você tem que ter aquele compromisso todos os dias. E aí você vai analisar o edital para você dividir o que você vai estudar mais, o que você vai colocar mais atenção. De acordo com o que eu vi do edital da Prefeitura de São Lourenço, eu coloco mais atenção aqui nos conhecimentos específicos, porque eles somam 60 pontos de uma prova que tem 90 pontos, certo? Português soma 20, legislação soma 10. Isso quer dizer que eu não vou ter atenção com português e legislação? Não, você vai ter atenção com os dois. Mas em 5 dias da semana, você pode estudar 2 dias português e legislação e 3 o conhecimento específico, certo? Você pode dividir o seu cronograma para estudar todos, porque senão você está fora do jogo. Tanto português, quanto legislação, quanto conhecimentos específicos, você tem que ter a metade. Então, você vai ter que fazer 30, 10 e 5, para não ser eliminado. Isso está no edital. A gente vai fazer uma aula só sobre análise de edital. Isso está no edital, certo? Você tem que analisar isso para dividir os seus conteúdos por semana. E eu vou te ensinar a fazer esse planejamento, certo? Você tem que aprender a pesquisar de um jeito que isso não te esgote mentalmente. Tem um termo que está sendo muito utilizado, que é obesidade mental. O que quer dizer esse termo? Quer dizer que a gente tem um excesso de informação. Então, você tem que escolher as suas fontes. A bibliografia, o que você vai ler, as provas anteriores que você vai fazer, os simulados que você vai fazer. Se não, você vai pegar uma pasta, a sua pasta de downloads do seu celular ou do seu computador, vai ficar cheia de arquivo que você salvou e você não viu. Você tem que ver aquilo que você escolher para estudar. E antes de você falar, hoje eu vou estudar, você já fala assim, peraí, primeiro eu vou fazer um planejamento do que eu vou estudar. Porque se você sentar na frente do computador e começar a pesquisar, você vai pesquisar a cada hora uma coisa e você vai entrar num ciclo sem fim, certo? Isso é devido ao excesso de informação. Por isso que eu não vou ficar jogando muito conteúdo pedagógico em cima de vocês. Eu vou trabalhar mais essa questão da organização, da estratégia, da execução desses estudos, certo? Executar, gente, diariamente, mesmo que por pouco tempo. Se você quer passar no concurso, estudar precisa ser um hábito. A leitura precisa ser um hábito. Você tem que ter um foco nas ações do presente que vão te levar ao seu objetivo futuro. Eu sempre falo, transforme seu sonho em objetivo e trabalha dia a dia até chegar nele. O processo é que te faz chegar. E a gente querer as coisas para ontem, por mais que eu seja uma pessoa que quer as coisas para ontem, a gente sabe que não tem como, a gente tem que esperar. E o concurso é um exercício de paciência. Então, se você desistir, ficar um tempão sem estudar, a hora que você pegar de novo, você vai ter perdido o ritmo. Então, não perde o ritmo. Faz esse planejamento que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como você fazer um planejamento de acordo com a sua rotina, com o seu tempo disponível, com as suas dificuldades. Se a pessoa tem facilidade com o português, para que ela vai ficar estudando todo o conteúdo de português se ela tem facilidade? Aí você vai perder um tempão vendo coisas que talvez nem vão cair na sua prova. Então, assim, tem que ter estratégia. A estratégia é mais importante do que o conteúdo que você está tentando decorar. Porque quando vira um hábito você ler sobre esses conteúdos, você ver vídeos sobre esses conteúdos, sabe? Assistir vídeos no YouTube sobre história da educação. Quem algum dia já fez isso? Eu fiz isso assistindo um documentário sobre o Darcy Ribeiro. Por quê? Porque eu tomei gosto. E aí eu comecei a gostar e querer ver e procurar sobre. Com isso, você vai aprendendo naturalmente. Então, apaixonar-se pelo processo, tá tudo aqui, nessa execução. Você ter foco no que você vai fazer todos os dias, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, certo? Então, assim, a leitura da legislação tem que se tornar um hábito. Fazer provas anteriores, pelo menos uma vez por semana, eu fazia nos domingos. Aí você vai colocar de acordo com a sua rotina. Domingo era um dia que eu estava mais tranquila, que a minha cabeça estava mais leve. E reparem para vocês verem. Concurso público normalmente é no domingo. Alguns são no sábado, mas a maioria é no domingo. Então eu já fazia no domingo porque era tipo assim um treino como se fosse o dia mesmo. Eu fazia sem consulta, eu verificava o gabarito depois e eu fazia a revisão dos erros, que eu sempre comento, né? Aquilo que eu errei não é para ficar, putz, errei. Não, é para eu olhar o que foi, para eu voltar naquele assunto, porque o que eu tô errando mais é o que eu preciso estudar mais, certo? Então, assim, corrigir essas provas com foco na revisão dos erros. Ter um caderno de bordo, eu não compreendo, não entra na minha cabeça que tem gente que assiste videoaula e que não anota nada, que acha que só assistir tá bom. Assim, a gente tem que ler grifando, assistir as aulas anotando e ter um caderno quando for estudar. Essas coisas que eu tô falando, para vocês pode parecer que não é importante, que o importante é a LDB. Mas se você não tiver estratégia para estudar a LDB, vai ser muito mais difícil para você no dia da prova. Assim, mesmo para quem tem experiência, que dirá para os que estão iniciando. Então, isso daqui é um manual que eu queria que alguém tivesse me dado quando eu comecei a fazer concurso. E não me deram. Ninguém me deu. Foi tudo na prática, batendo cabeça. E assim, eu entrava sempre no site do PCI Concurso. Até hoje eu ainda entro. A minha mente ainda está meio programada, assim, até hoje eu ainda entro. E aí, foi daí que surgiu a ideia de trazer isso para vocês, certo? Tenha um caderno e tenha um local de referência, certo? Para que vocês não fiquem perdidos de tantos conteúdos,
certo? Tenha como base a lei na íntegra, certo? A lei na íntegra é sempre a sua base. E você não viu que lá no YouTube o vídeo foi publicado em 2014 e já teve atualização. Então, assim, não é nem por mal. As coisas mudam, os conhecimentos mudam, certo? Agora, a bibliografia, os autores que são cobrados em concursos pedagógicos, esses não mudam. Sempre são os mesmos. E vai ter uma aula que eu vou falar só sobre eles com vocês. Pode pegar. Então, gente, tenha esse caderno de bordo sempre com vocês. Registrem as dúvidas, certo? Anotem o tema que vocês estão estudando. É sempre assim, o tema e o que você tirou de importante daquilo. E quando você for fazer alguma questão, algum simulado, e tem um tema que é muito recorrente, que você está errando muito, anota esse tema para você voltar fazendo a revisão, que é o nosso próximo item, o item 4. Você não vai acreditar na capacidade que você tem de produzir materiais de estudos. Gente, eu só acreditei vendo, quando eu vi o tanto de material que eu tinha produzido e o tanto de coisa boa que eu posso compartilhar com vocês, certo? E essa estratégia de produzir materiais de estudo me ajudou muito a fixar os conteúdos. Eu produzia, tirava uma foto, postava no Instagram, escrevia sobre aquilo. Esse exercício de postar sobre o assunto que eu estava estudando me fazia estar estudando mais, porque eu tinha que elaborar um texto sobre aquilo que eu tinha estudado para colocar na legenda, por exemplo. Ou porque eu fiz um resumo, depois eu tirei uma foto, acaba que eu li 2, 3 vezes até aquilo ir para a rede social. Então, usa a rede social como ferramenta de aprendizagem. Quando eu falo para vocês usarem o Instagram para postar que está estudando, não é para aparecer só, é porque é gostoso para a gente depois colher os resultados. Quem não visitou o meu Instagram ainda, esses dias eu estava assistindo, eu fiquei emocionada, porque eu vi todo o meu processo, desde quando eu me matriculei no curso de pedagogia, o período que eu estudei, que eu fiz os resumos, que eu fiz as provas lá no Polo Sigma de Varginha, que eu fiz no Polo Sigma de Varginha, porque eu trabalhava em Varginha, então eu fiz lá. E, tipo assim, eu vou vendo as fotos, vou vendo os stories que eu postei em 2018, em 2019. Quando eu comecei a fazer concurso aqui no Rio, cada vez que eu vinha aqui fazer uma prova, e eu postava e eu falava, estou indo fazer uma prova, falava sobre o meu sonho. Ver isso como um documento, né? Como uma documentação de tudo que eu vivi. É muito gostoso. E assim, igual eu falei, eu me sinto uma Helena, porque quando eu vejo os meus stories, os meus destaques, parece que eu tô vendo uma novela, mas é a minha vida, assim, da minha família, né? Porque não envolve só a mim, né? Envolve, assim, uma história. E pode ser a história da sua família, pode ser que você vai mudar a história da sua família através dos seus estudos. Pode ser que daqui 5 anos, que comigo começou mesmo, de estudar para valer em 2018. Pode ser que daqui 5 anos você vai estar olhando para a sua história que você publicou lá no seu Instagram e vai estar feliz de ter registrado aquilo, como se fosse um álbum de memórias, certo? Então, assim, eu vou fechar a aula sobre o tempo, falando de novo sobre a documentação da jornada, e vou deixar aqui a tabelinha que eu falei para vocês, que eu vou ensinar vocês a fazerem o planejamento com seriedade, um planejamento estratégico. É uma tabelinha que eu vou explicar para vocês na próxima parte dessa aula, ok?